que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Começa agora mais um programa Descomplicando com Alexandra Dalfré, o podcast da família. Na sua Is, Rádio e Podcast. Siga-nos no Facebook, YouTube e Instagram. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, mais um prazer e uma satisfação imensa minha e de toda a equipe da Is Rádio Podcast estar aqui no podcast da família, Descomplicando com Alexandra Dalfré. E hoje, ainda em comemoração ao mês de conscientização do autismo, nós vamos falar com 3 pessoas e o programa está recheado de informação. Eu, como psicopedagoga, trabalhei há muito tempo na educação, por muitos anos. Tenho o meu lado psicoterapêutico e trabalho com a psicanálise, a acupuntura e vários tratamentos para inserir a psicoeducação parental e familiar para as famílias atípicas. A minha missão também é levar um pouquinho sobre o diferente. Afinal de contas, todos nós temos uma deficiência ou outra. Então, para que a gente possa fazer esse acolhimento com as pessoas com deficiência, nada melhor do que levar informação até vocês. Quanto mais informação a gente tem, menos riscos a gente corre em colocar o nosso preconceito no mundo. Então, como eu digo, psicoeducação vem da educação. E a gente precisa informar os nossos pequenos. Hoje está chegando aqui, ela ainda não chegou. Aliás, acho que a campanha tocou, acho que é ela. Temos a Beni, que vai falar com vocês sobre Ela é pedagoga. Ela é pós-graduada em educação especial. Ela está chegando aí e eu vou falar um pouquinho do trabalho dela hoje na Secretaria da Saúde. Ela trabalha hoje capacitando e procurando o lado mais raro que temos hoje no nosso mundo, o lado humano. A humanização dos setores, porque é muito simples chegar na frente de um médico e, de repente, você ter o seu diagnóstico e ele não ter aquela parte afetiva e humanizada de passar para você o diagnóstico, seja ele qual for. Então, eu acredito, e ela está chegando aí para falar para a gente, aqui é todo o improviso, como ela está do meu lado, vocês vão ver que ela vai chegar agora e vai sentar aqui, eu já vou bater um papo com ela para deixar ela bem à vontade, porque a vida é assim, ela é feita de improvisos, de algumas intempéries, e não é por isso que a gente deve parar. Aliás, o mundo anda e quando a gente tropeça numa pedra, até o nosso corpo é impulsionado para frente. Significa que não importa o tamanho da sua pedra, nós temos que sempre ir adiante. Está aqui a nossa querida Beni. Seja muito, muito bem-vinda, querida. Senta aqui do meu ladinho, a câmera já pode abrir. Teve um atraso, mas é sempre muito bem recebida e muito bem acolhida, viu? Obrigada. Então, Beni, eu estava falando para as meninas lá de casa, para os meninos, sim, sobre o seu trabalho. Tanto no projeto, que eu vou deixar um pouquinho para você falar, e também na parte de capacitação do lado humano do ser humano. Que às vezes a gente trabalha, até mesmo na escola, no educacional, a gente vê tantas coisas que a gente às vezes esquece do nosso lado humano e que tem um outro ser humano lá atrás, sim, na nossa frente. Então, os médicos, os juízes, os policiais, a gente vai vendo tanta coisa feia
que a gente perde o nosso lado humano. E você está lá nesse setor exatamente para isso, não é? Exatamente. Boa noite a todos. Pessoal aqui da mesa, meu amigo Robinho. Improvisa, é isso aí. Obrigada aí pelo convite, não sei teu nome, perdão, que eu cheguei. Rubens. Ai, você, o Rubens, muito prazer. Já tinha falado um oi no grupo, né? Já. Sim. Que prazer estar aqui com você, né? E a gente poder estar falando um pouquinho dessa questão aí do autismo, da questão da humanização, que é muito importante. Essa questão da gente estar trabalhando também com essa orientação parental, que é muito importante. As famílias que têm pessoas autistas na família, que tem uma pessoa ou tenha duas, as dificuldades são ou não tem, mas tem um filho adolescente que vai passar por uma transformação, que vai precisar do apoio de uma psicoeducação parental. Exatamente. Então eu acho que todo mundo uma hora precisa. Isso não significa fraqueza, significa que somos humanos. Faz parte, né? Todo ser humano ele necessita mesmo de apoio o tempo todo, acolhimento, né? E ser compreendido e menos julgado. Exatamente, é o nome do nosso projeto, né? O que incomoda é o julgamento, né? Essa questão de julgar sem saber o que é que está acontecendo, o que é que está se passando com uma pessoa lá do outro lado. Eu falo muito nessas conversas que a gente vem tendo, eu falo muito dessa questão de não julgar. Porque muitas famílias, muitas mães, muitas famílias mesmo, né? Eu falo mães porque na grande maioria das vezes as mães é que saem com os seus filhos, né? Com essas crianças. E a criança com autismo é uma criança que faz muita birra, né? Tem uma dificuldade para estar se comportando num local diferente. E as pessoas, elas vêm de uma forma... Como birra. Como birra. Na verdade, não é birra. Não só como birra. Elas vêm como que a mãe, a família não dá educação para o seu filho, que é muito pior. É muito pior. Então, não julguemos, porque a gente não sabe. E, principalmente, a gente não sabe no dia de amanhã se a gente não vai estar passando por isso, né? Exatamente. Não passamos ainda, mas temos netos, bisnetos. Do jeito que a coisa caminha... Então, bem provável, né? Bem provável que todos tenham uma pessoa com autismo na sua família. Infelizmente, então, tendência. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, para que não tenha esse pré-julgamento que prejudica muito. Exato. E prejudica principalmente essa questão da socialização. Exatamente. Porque as famílias, elas não saem de casa, muitas vezes, até na casa de familiares. Outro dia eu já estava falando. É ali que começa. Tem Por muito... isso que a gente vai... Falou o ponto certo. Maravilha o seu comentário. Eu tenho até uma pergunta sobre isso, mas eu vou te pedir licença para apresentar os nossos meninos, porque essa é a minha pergunta. Porque como você, pedagoga, está aqui representando a parte educacional... Sim. Temos aqui um atleta que também se formou pós-graduado em educação, mas ele foi mais para a área da inclusão. Então, ele já foi para o direcionamento. Mas onde se começa a educação? Em casa. Em casa. E depois com os professores. Sim. Então, é na primeira infância. Apesar de eu ser pedagoga, mas estar na saúde, há todo esse tempo eu estou atuando na saúde. Na saúde. O único local na saúde que tem pedagoga é nessa linha aí do autismo. É por isso que eu estou lá. Mas já atuei também em sala de aula, que é lógico, não tem como. É ali que vem toda a base, né? Toda a base. Por isso que eu quero fazer esse papo tete a tete com uma educadora. Muito obrigada. Vamos comigo apresentar o próximo convidado nosso? Bora. Douglas Robinho. Ele que é formado em serviço social, pós-graduado em educação, diversidade e inclusão. Para-atleta de jiu-jitsu e triatlon. Natação, corridas com muleta e mountain bike. Muito bem-vindo, porque ele também é o escritor e temos aqui para sorteio, gente, o livro O Limite é só o começo.
Esse livro foi escrito por ele, muito provavelmente depois das adversidades da vida. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo, vão aparecer pedras, mas até a pedra nos impulsiona para frente. Então, se você está aí em casa, primeiro, adquira o livro porque é experiência pura de vida. Aqui deve ter lágrimas, aqui deve ter sorrisos, dores, medos e tudo que você está sentindo em casa. Mas, por favor, não desista. A sua participação ativa na sua vida é você que escolhe. Porque você pode estar doente, deprimido, mas o primeiro passo está aí dentro de você. É um botãozinho que você pode acionar. Por isso que essa equipe está aqui para tirar você dessa situação de desânimo, de sofrimento, seja lá o que for, sem julgamentos. Mas venha conosco. Então, seja muito, muito bem-vindo, Robinho. É Douglas, mas todo mundo conhece como Pedala Robinho. Projeto dele, encabeçado por ele, idealizado e que leva a vida para tantas e tantas pessoas por aí. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Alexandre. Depois, numa apresentação como essa, né? Fica até difícil falar, mas muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Boa noite, Benê. Boa noite, Rubens. Boa noite. Foi um prazer aí conhecê-lo e estar aqui hoje para esse bate-papo. De fato, esse livro que você comentou, o nome chama, né? O Limite é só o começo. E por que esse nome? Quando a minha vida estava... Eu achei que era o limite, não tinha mais nada que acontecer. Aí foi só o começo de se reinventar e viver de uma forma totalmente diferente. Então, essa é a linha, né? De como tudo aí aconteceu. Foram mais de 300 dias de internações, mais de 30 cirurgias, 2 câncer maligno, metástase, enfim. Então... Esse livro aí tem essa trajetória de mais de 300 dias de internações, contando aí um pouquinho de tudo, com vários relatos de profissionais, familiares, amigos, enfim. Então, cheio de tudo vida, aí, cheio dores de vida, exatamente. E superação, né, Robinha? Exatamente. Robinho, porque o que a gente quer falar é isso. Não estamos aqui falando que não vamos ter sofrimento, dores, medos e nem a cura do autismo, porque isso não existe. Então, nós precisamos realmente parar o julgamento, diminuir o preconceito, zerar. Essa é minha esperança. Porque o preconceito, ele não é para você. O preconceito é seu, você não gosta, guarde para você. Não leve adiante, porque você realmente não estará contribuindo para nada na vida de ninguém. Mas você tem a sua opinião e nós respeitamos. Só não fale, só não demonstre, saia de perto. Porque é isso que a gente pede, respeito. A campanha é valorize as capacidades e respeite os limites. Porque eu, gordinha, eu tenho meu limite. Uma pessoa que tem uma lente de contato, ela tem um limite. Uma pessoa que tem uma perda parcial de audição, ela tem um limite. Mas isso não quer dizer que ela não tenha a sua capacidade, dentro da especificidade dela, melhor do que a minha em muitas áreas. Por exemplo, olha, invejável, chega até a me arrepiar. Paralímpico, para-atleta de triatlon, então é para-triatlon. Isso. Como eu que tenho as minhas 2 pernas, ele é um amputado, como surgiu? Você já era atleta antes? Bom, antes, né? No início tudo da minha trajetória, eu era jogador de futebol. E daí na minha adolescência, eu joguei no Independente, na Internacional. E quando fui jogar no Guarani, daí, na época estava sem empresário e tudo, aí não deu muito certo para continuar no esporte. Porque meu pai é daqueles que queriam ver o resultado para depois querer investir algo assim. Aí eu parei com futebol e comecei a trabalhar, na época, uma concessionária de motos. E um fim de semana eu tive uma pancada, uma prensada. Depois dessa prensada foi... no próprio futebol? Exato. Mas aí não era já em alto rendimento futebol. Era um fim de semana com os amigos do trabalho, exato. E aí eu tive essa pancada, daí que foi dando toda essa... foi a partir dessa Foi a partir desse momento. E isso quando eu estava com meus 17 anos de idade. Aí demorou 2 anos e meio para descobrir, né, o câncer.
o primeiro câncer que O câncer veio da pancada? Veio da porque pancada. todos nós temos células cancerígenas no corpo. E ela pode se manifestar de diversas maneiras. Certo. No meu caso, foi através de uma pancada, né? E daí só foi descoberto na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Aí as lâminas foram, né, levadas para vários laboratórios do Brasil. E também um laboratório lá nos Estados Unidos. E aí saiu esse diagnóstico, que era um linfoma não Hodgkin, né? Esse nome estranho. Não é câncer, né, maligno, foi um câncer ósseo. Aí começou toda a jornada, né? De quimioterapia, tudo. Aí nesse período eu coloquei uma prótese interna, fiquei curtamente de 9 centímetros. E daí o primeiro esporte que eu comecei foi a natação. Fiquei há 12 anos em alto rendimento na natação. Faltou pouco para conseguir índice para as Paralimpíadas de 2016. Ai, Aí tenho depois certeza que não disso... faltou esforço. com certeza, né? Faltou um pouco mais de tempo, né? Exato, Robinho? exato. Aí, com isso, né, não deu para ir para as Paralimpíadas. A diferença, né, de atleta paradesporto e atleta paralímpico é aquele atleta que é de seleção, aí sim pode ser considerado paralímpico. Entendi. E daí é paradesporto. Entendi. E é por isso. Mas daí começou, então, na natação, 12 anos. Daí depois disso veio a questão de uma complicação na minha perna esquerda, que ainda assim eu não tinha amputado. Eu tinha uma prótese interna, curtamente de 9 centímetros. Aí começou a dar algumas dores e algumas feridas. Praticamente. Aí depois disso, fazendo exames de rotina, conseguiu descobrir que estava aí deu uma recidiva, o câncer voltou nas partes moles da perna esquerda. Aí que eu precisei mudar para São Paulo, que já não dava para continuar o tratamento em Campinas, na época que eu estava tratando. Fui para São Paulo, fiquei morando 8 meses lá, nesse período em tratamento, e aonde conseguiu, né, graças a Deus, curar, eliminar. E daí depois disso... foi há 8 anos atrás, em 2015, esse ano vai fazer 9 anos, que eu amputei em 2015, que eu vim combinar a amputação. Mas eu, particularmente, já queria ter amputado antes, que eu tava com uma perna... Medo de voltar. E também eu tava com uma perna curta, menos de 9 centímetros, então a maioria dos esportes, eu sempre gostei de fazer esporte. Eu não conseguia fazer, porque eu tinha que ter muito cuidado para não dar fratura exposta. E a prótese interna, sabe, dá complicações. Qualquer exato, eu tinha que ter um cuidado maior. Hoje você se sente mais livre? Não, hoje totalmente. Hoje eu faço tudo sem imaginar. Não tem nada que me impeça, né, por não ter uma perna. É uma superação. Tranquilo. É uma superação. Tranquilo. Eu te dou os parabéns, porque eu realmente me espelho. Só falta ter um pouquinho de vergonha, né? A gente tem que ser honesta em começar uma atividade física, porque eu sou meio preguiçosa. Mas quando a gente ouve essas histórias de superação, ela mexe com a gente. É por isso que eu gosto de ter o podcast, porque é para levar para a pessoa a minha dificuldade aqui e a dificuldade que ele teve. Hoje ele se sente livre, até mesmo sem a prótese. Sim, né? sim. Isso é uma liberdade e às vezes muita gente em casa ou está passando por alguma coisa parecida ou já passou. Porque eu perdi uma grande amiga minha, a Badia Brasil. Ela também teve um câncer na virilha, uma verruguinha, e foi tirando, não se adaptou com a prótese e realmente foi amputada. Ela faleceu vários anos depois por outro motivo, mas era superação, era um prazer estar perto dela. E isso motiva a gente. Então, olha, agradeço demais a sua participação. Espera aí que já tem perguntinha. E agora eu vou para o nosso próximo convidado, que vocês já viram, claro, o rostinho dele aí. Hoje, no meu vídeo de convite aos meus seguidores, eu falei uma palavra, até peço perdão e desculpa para a esposa, a Tati, que deve, com certeza, estar nos assistindo. É porque ontem eu fiz um café com ele para a gente conversar alguns assuntos e eu me apaixonei pela história dele. E ele é um menino para mim. Então, no vídeo eu falo, esse menino vai contar uma história. Mas ele não é tão menino, não. Tem 37, né? 36 anos. Está aqui o nosso querido Rubens Moraes, que foi achado por mim nessa investigação de casos diferentes e casos especiais. Eu achei ele numa reportagem da Gazeta. Entrei em contato com a Gazeta, não consegui o contato, mas eu não desisti, porque desistir não faz parte do meu vocabulário. Procurei Rubens Moraes no Instagram, no Facebook. Foram 3 dias
de detetive atrás desse menino. Encontrei, no primeiro contato, um convite por uma desconhecida, porque eu me sinto assim. Levo um trabalho de formiguinha, mas me sinto assim, não sou uma pessoa que venho do jornalismo. E eu, no primeiro convite, aceito. E ele aceitou contar um pouquinho da história dele. Ele, que é o marido da Tati, que a conheceu em 2011, pai da linda Sofia, um beijo, Sofia. Tudo com PH, viu, gente? Como um bom autista, ele tinha que ter o H, não é, Tati? Depois você me confere aqui nos comentários. O Thales, com H, de 10 anos, e o Theo, de 8 anos. Ele vai concluir Direito agora pela USP de São Paulo. Estuda, parece um vocabulário ambulante, uma enciclopédia, o que você quiser. Ficamos 3 horas ontem no bate-papo, que era para ser 1 hora. Mas muito bom o assunto. Ele atua na Defensoria Pública hoje. E ele foi diagnosticado, o primeiro diagnóstico foi em 2021 com borderline. A partir de algumas crises mais agressivas, foi percebido, foi feita uma investigação e foi definido. Foi diagnosticado. E continua a vida dele, já meio diferente. Ele vai me contar algumas coisas, como foi descoberto, o quanto é importante uma professora na vida de todo mundo, e o pai, a mãe, claro. Em 2022, ele tentou uma situação de reavaliação da própria vida. Como a gente não fala em coisas negativas, quando a gente não está feliz, a gente tenta fazer coisas para eliminar problemas, dores, sentimentos. Aquela palavrinha que começa com S, que eu não gosto de falar nesse programa, nesse horário, porque nós temos crianças, mas a vida deu para ele uma grande transformação. E nessa tentativa que eu gosto de chamar, tentou outra razão para viver. Ele descobriu, depois de ter sido contido por pessoas da GCM, que até ele comenta alguma coisa levemente sobre uma má abordagem, que é um outro assunto para um outro dia, porque nós não temos professores preparados em sala de aula e nós não vamos salvar o mundo. Nós não temos médicos, muitas vezes, com o lado humanizado, nós não temos pessoas da guarda municipal, do policial e muitas vezes até do bombeiro, para intervir nessa situação com o lado humanizado. Fazem bem o papel deles, mas às vezes falta essa humanização. Mas é um assunto para uma outra noite. E depois ele ter tido uma outra razão para viver, ele resolveu buscar a ajuda de um profissional. E ele também vai falar um pouquinho para você sobre como é o preconceito de nós mesmos com a saúde mental. Ele vai contar, ontem o papo foi ótimo, ele falou que a gente toma dipirona, toma remédio para diabetes, toma remédio para convulsão, N remédios. Mas a gente tem vergonha de falar que está tomando um remédio controlado para controlar uma esquizofrenia, uma síndrome, qualquer coisa. E ele vai contar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Rubens. Obrigado, é realmente boa noite. Um prazer ter te conhecido Obrigado, dessa maneira é inusitada, mas foi para mim muito enriquecedor e eu quero vocês para minha vida toda, em projetos maiores. Você é uma pessoa incrível. Eu fiquei extremamente surpreso e uma surpresa muito feliz, diga-se, de ter sido convidado e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho com todo mundo. E a questão principal é você saber que não só o autismo, mas acho que qualquer diagnóstico não é um fim em si. Você tem que enxergar, acho que esse é um ponto legal do livro, do título do livro do Robinho. O limite é só o começo. Porque muitas vezes quando você recebe um diagnóstico, e não só para transtornos de saúde mental, acho que qualquer quando é mais grave, você fala, e agora, o que eu vou fazer? Porque a gente entende que a gente... O chão parece que sai dos pés, né? Eu acho que sim. E é aquilo, a gente cresce, até pela sociedade, falando, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer fisicamente, você tem que se conhecer em termos de saúde, você tem que se conhecer em termos de emoção, você tem que se conhecer. Todo mundo cobra, você não pode... atitudes impulsivas muitas vezes são mal vistas.
e tidas como desconhecimento seu consigo mesmo. Falta de autocontrole. Sim. Literalmente, acho que é isso, né? Então, a gente nessa tentativa de tentar se conhecer, de tentar se controlar, mas até onde a gente tem controle das coisas? Exatamente. A partir Então- de um diagnóstico, você perde o controle que você achava que tinha. E precisa reescrever a história, né, Robinho? Sim, exatamente. Reescrever, reinventar 20 mil vezes que seja. Foi o que o Robinho falou do que aconteceu com ele. Ele descobriu tudo por conta de uma prensada numa partida de futebol. Quantas crianças, quantos adultos, meninos, meninas, homens, mulheres estão jogando por aí, não só futebol, mas N esportes, muitos de contato físico, e pode amanhã ou depois ter uma coisa semelhante. E aí cai exatamente nisso. Como que eu não sabia que eu tinha algo assim? Deixei de fazer algum exame médico? Deixei de procurar algum médico? E isso tudo influencia. Isso tudo você perde a segurança de... Pelo menos comigo foi essa sensação. E agora? Então, eu acho que nesse ponto é essencial a gente entrar com tratamento psicológico e conforme casos psiquiátricos, porque você tem que entender que você não controla tudo, você tem que entender que você não se conhece por completo. E eu cito especificamente questão psiquiátrica, porque eventualmente você vai precisar tomar um antiansiolítico, você vai precisar tomar um remédio para modular seu humor, e entre tantas outras drogas que existem aí para isso. E quem não tem acesso a isso, seja por preconceito, porque, poxa, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, ou seja por questões de dificuldade com plano de saúde, seja por questões de dificuldade financeira. Que infelizmente a saúde no Brasil é cara pra caramba, e muitas vezes acaba procurando uma saída alternativa negativa. Que começa com S. Não necessariamente, mas você pode chegar lá. Mas alcoolismo, uso de drogas. As muletas, né? Que Exato. você fala aqui, as fugas. Então, justamente por não se conhecer, por não saber o que ele está sentindo, o que ele está passando, e não só com ele, por não saber lidar com o que o outro está passando. Sim. Com a esposa, com o filho, com o pai, e etc. O que ele vai? Ele vai no bar, ele vai e compra uma cocaína, usa uma maconha, enfim, alguma outra ferramenta. Qualquer outro tipo de vício é para tampar algum furinho que a Sim. gente tem no peito. A obesidade é isso, a gente já entende, né, assuntos, a gente come muito, às vezes, para tampar alguns buracos, algumas feridas. E o que você está falando é extremamente importante, porque todos nós passamos. Ou come unha, ou puxa o cabelo, ou se tranca no quarto, fica recluso. Hoje nós temos os adolescentes que se mutilam, por isso que eu tomo muito cuidado com as palavras, porque é o meu maior público lá, é psicoeducação parental, para cuidar desses desequilíbrios. Eu tenho um professor, que ainda é meu mentor, ele fala sempre, hoje o mundo está desbussolado, e nós temos que ajudar a rota, reorganizar o GPS, que foi o que você fez, né, Robinho? Exato. Estava indo para um caminho, nós tivemos que adaptar. Quantas vezes você não fez isso, Beni? Com certeza. Não é verdade? E Muitas ele também. vezes. É essa história que eu acho que tem que ser passada para quem está em casa, porque muita gente em casa está nessa condição. Por isso que eu queria... Posso continuar fazendo uma outra pergunta para você? Eu acho que vai até entrar de acordo com o que você vinha me dizendo. Eu queria te perguntar uma coisa muito interessante, que foi o que mais me chamou a atenção ontem na nossa conversa. Ok. Como foi que descobriram que você era diferente? Quem foi e como foi? Em breves palavras, porque a gente tem um tempo... Mas você volta, com certeza. Sim. Eu sempre fui uma criança que gostava... brincava com outras crianças, mas não tinha aquela interação completa. Eu sempre cresci... Hoje eu escuto bastante dos meus tios, das minhas tias, que tinha churrasco, eu tava lá com meu gibi, eu tava lá com meu livrinho no canto... Diferente. Quieto. E na escola, a maior parte do meu estudo foi em escola pública. Mas da primeira até a terceira série eu estudei no Colégio Objetivo, em Bragança Paulista, onde eu cresci.
E em um determinado momento, a psicóloga do colégio chamou os meus pais. Eu não lembro disso, eu só sei dos relatos que eles falam. E falou: o Rubens é diferente, ele tem uma linguagem muito rebuscada, ele tem uma capacidade de leitura diferente, enfim, tudo nessa linha. E perguntou por que ele é diferente do Zé. O Zé é o meu irmão e estudava no Objetivo também, porque era totalmente diferente. Eu era de um jeito, o Zé... Totalmente. Praticamente o oposto. Exato, o Zé é O que extrovertido. já tem entre irmãos, né? Um é A e o outro é Z. Mas você tinha características mais perceptíveis. Sim. E perguntaram para os meus pais: vocês tratam eles diferente? Vocês fazem alguma coisa diferente? E não. Eles falaram: não fazemos. A mesma educação que dá, a gente dá pro Rubens. O Rubens tem a mesma coisa que o Zé, e assim por diante. Mas a gente está falando também de outra época. A gente está falando da década de 90. Quando que a gente realmente começou a combater... A falar. A combater o preconceito contra tudo isso? 2010 para cá? 2015 para cá? Alguma coisa assim? Muito recente, né? Muito então, recente, infelizmente. Infelizmente. Claro, sempre tinha quem falava antes, sempre tinha quem levantava essa bola antes, mas de forma realmente consistente, que começou a alcançar todo mundo, foi nesse momento. 2015. E... Então era outra época, era outro mundo, era outro momento, e não foi para trás por N motivos, não se investigou. E na época, você sentiu algum tipo de preconceito com a sua criança diferente dentro do ambiente escolar? Porque na família acaba acolhendo. Você percebe, mas é menor. Na escola, você sentia esse tipo de preconceito? Tive, fui vítima de bullying, fui vítima de agressão física. Pelos seus traços? Ou porque era gordinho, ou tinha algum outro motivo? Você usa óculos. Também. Na minha época, quem também usava tinha óculos tinha vários apelidos, né? Eu lembro que eu estava na 4ª série, o garoto que sentava atrás de mim, um dia pegou, começou a esquentar a caneta embaixo da cadeira e colocar no meu pescoço. E a professora não fez nada até a hora que eu perdi a paciência. Eu levantei dentro da sala Borderline apareceu. pra pegar ele. Aí eu não peguei ele porque outro aluno me segurou. E aí ela tomou uma atitude e mudou. Com você. Não levei daí nada. não. Mas Tá. aí ela separou. Entendi. Mas reclamando, ela não fez nada. Não fez Esperou nada. você explodir. Esperou explodir. Entendi. E isso foi da minha 4ª série, 98. Entendi. Agora eu vou perguntar aquela pergunta, ansiosa para ouvir de uma outra voz, porque eu sempre falo aqui, gente, vamos cuidar das nossas crianças. Mãe, senta, brinca com seu filho, deixa o seu celular, investe o seu tempo na sua raridade. Hoje a gente não tem muito isso. Os nossos pais tinham menos, mas ainda tinham um pouco. Hoje tem muito menos. Ao invés de eu dar atenção para o meu filho, eu dou um iPhone 365. E tá tudo certo, tá pago. A minha atenção tá paga. Você acredita, como eu, Beni, que a educação e o ensino ao não preconceito vem da família e da escola, do papel educacional? Na maioria das vezes, sim, porque, como já foi comentado, aonde começa a educação, né? Começa dentro de casa. E por N motivos, hoje a sociedade está totalmente modificada. Os pais trabalhando o dia todo, com pouco tempo aí, muitas vezes ele dá o aparelho para ele conseguir, para a mãe conseguir fazer uma comida, para conseguir fazer alguma coisa, acaba cedendo. Né, Mas eu aparelho. discordo um pouquinho, Beni. Realmente tem. Sim. Mas muitas mães, eu vejo na fila do pronto-socorro, a mãe, ela no celular, ela dá o tablet para a menininha brincar e a menina tá brincando com o cabelo da mãe. Virou uma coisa sem limite. Sim, nós temos exceções, lógico. Sim, então são N motivos, né? E principalmente essa mudança mesmo de comportamento. Atualmente a gente vê isso está generalizado. Hoje lá na praça, a gente esteve na praça hoje um período e incrível, você não conseguia abordar, desculpa estar fugindo um pouquinho, mas a gente não conseguia abordar as pessoas porque as pessoas estavam assim, olha, você tem um tempinho?
no automático e conectadas a todo momento. Quase sendo Tudo- atropelado. Exato. Porque os nem filhos do sabe meu... onde está pisando, nada. Só assim, Sim. andando. Os amigos dos meus, Ninguém nos do dava meu filho atenção. saem do colégio assim. Parece Falou, olha, zumbi. parece um zumbi. Exatamente, Robinho. Exatamente essa palavra que a gente usa. Sim, então é um ciclo vicioso, né? É Faz uma parte coisa... do seu projeto de humanização ou esse seu processo dentro da Secretaria da Saúde, ele faz a capacitação dos profissionais da saúde somente? Não. Nós visamos a maioria das capacitações para os nossos servidores. Então, eu fui convidada para fazer esse trabalho. A função maior é com os nossos servidores. Sim. Mas De eu todos também... os setores, de todas as secretarias. Nós temos, eu sou a pedagoga e mais voltada para o autismo, e tem a minha amiga Karina, que trabalha comigo, ela é enfermeira, e que cuida dessas outras áreas, né, de saúde, para estar fazendo palestras, e não só para servidores, como empresas, pedem Eu posso pedir? uma escola. Nós Podemos Convida, né? solicitar Sim, 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 Nossa, tá? que Então, maravilhoso. se houver assim, uma necessidade, você liga lá, a gente, né, conversa, vê a questão de agenda, disponibilidade aí para a gente estar fazendo. A prioridade é para os servidores, mas também nada impede De que a ampliar. gente amplie. Que Né? bacana. Então, a minha capacitação, as minhas conversas, as minhas orientações são mais voltadas para Pro autismo. autismo, tá? Então eu estou mais fechada para essa questão do autismo. E assim, interessante quando ele fala, acho que foi você que comentou, da importância do professor numa hora dessa, de o olhar, porque autismo, Foge um pouco do olhar, né? o olhar é tudo, né? Então, como é que a gente consegue descobrir como que é diagnosticada a pessoa com Onde autismo? começa a observação? Às É vezes o tudo pai através faz da vista observação. grossa porque vai doer, então ele acaba vendo e não vendo. Às Aí vezes- chega o professor que tem que ter Sim. aquele olho clínico. Eu vou assim além, sabe? Às vezes, não é porque ele não quer ver, que ele não está vendo. Às vezes, ele não está mesmo, sabe por quê? De repente, o tio era assim, era igual. Ó, ele puxou o tio, ele puxou o avô, ele puxou Sim, o primo, entendi. né? Ou ele é igual a mim, Mim. o próprio pai. É. A criança tem características. Do Eu pai. falo, opa, peraí. Mas ele faz isso que eu também fazia quando eu era criança. Verdade. Porque ninguém se torna autista. Exatamente. Ele As tem- características, elas já vêm desde a primeira infância. Só Ainda vai- vou mais além, desde bebê. Hoje nós tivemos a conversa com uma pessoa lá na praça, até me arrepia. E ela falando, a filhinha dela teve o diagnóstico com meses. meses. 9 né? meses. Por quê? Ela falou, ainda foi além. Ela falou, desde bebê eu já percebi que ela era diferente. Graças a Deus. A minha intenção aqui é exatamente isso. E Fale é pra isso. quem está em casa. É exatamente E ele também vai isso. deixar o recado. Quanto Porque mais rápido, quanto a gente mais cedo. aceita o diagnóstico ou uma das características que vai ser investigado, papai e mamãe. Não é porque você tem um problema com barulho, um problema de não olhar nos olhos, que você vai ter toda a avaliação para diagnosticar como autista. Mas o que não pode deixar sem falar, a precocidade da descoberta, Sim. dos indícios, Sim. para já ir atrás. Porque quando a mãe está amamentando, ela já percebe que o seu bebê, ele não troca tem olhares. não troca olhares. Ele não gosta de ficar no colo, fica incomodado. Bota lá no berço, bota lá Fica bem. no carrinho, fica ótimo. Né? Não tem essa troca. Não tem. Então, muitas mães de primeira viagem, às vezes até percebem alguma coisinha, mas falam, acho que é normal. Então, se você perceber alguma coisa que está fora do normal, mas ela não tem nenhum parâmetro para isso. Procure né? um profissional. Hoje nós temos o celular aqui, olha, que é o nosso primeiro, o ajudante. Aí vamos usar para coisas positivas? Sim, Tem lá. bastante. Eu coloco lá. Sintomas. Uma criança de 5 meses, o que é para ela estar fazendo? Daí eu observo. Nossa, meu filho não está apresentando fazendo. isso. E tem mais. Às vezes apresenta coisas a mais
tudo que estiver a mais ou a menos da faixa etária da criança, do desenvolvimento, né, da criança, então... Botãozinho amarelo. Assente. Alerta. Não quer dizer que é autismo, não quer dizer que é isso, não quer dizer que é aquilo. Nós não temos que dizer nada. Nós vamos realmente buscar ajuda e investigar. Quem é o primeiro profissional que eu procuro? O pediatra. É o pediatra. Provavelmente. E como eu falo sempre, pediatra não tem bola de cristal. Então, a mãe vai ter que chegar e passar. Olha, eu tenho observado isso, e parece que não está muito legal, não está normal, né? Esse profissional ele vai estar analisando, observando, e conforme a necessidade, ele vai encaminhar para quem? Para o neuro ou psiquiatra infantil, que são eles que dão o diagnóstico de autismo. Faz avaliação da fono, passa por fono, fisioterapeuta, eles fazem fechamento. Nem todos. Nem todos. Nem todos os O neuro, profissionais. sim, o neuro faz. Mas pede avaliação, por exemplo, do fono. Eu tenho alguns problemas de audição. Não consegue ouvir a voz, direcionar o olhar para onde está chamado. Então, passa pelo fono e faz o fechamento com o neuro. Mas não importa qual vai fazer o fechamento ou a abertura do diagnóstico. Ou, às vezes, os dois até juntos. Às vezes, os dois. Às vezes, mais a professora. E mais a equipe multidisciplinar. Sim, exatamente. É muito importante também a equipe multidisciplinar. Alguns profissionais, eles gostam que tenham um parecer da equipe multi. Só que isso não necessariamente... Eles vão dar o fechamento. Não necessariamente precisa dessa avaliação. Porque dependendo do caso, que nem um autista do nível 3... Já é perceptível. Muito perceptível, né? Então, agora, o nível 1 já é muito mais difícil. Então, requer aí, né, mais atenção, que esteja, assim, mais pessoas fazendo essa observação para poder fechar o diagnóstico. Perfeito. Mas tem, assim, a gente conhece, eu conheço, assim, várias crianças que foram diagnosticadas bem cedo. E quanto mais cedo o diagnóstico... E tem outra coisa. A gente fala, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, porque ele vai ser trabalhado, isso e aquilo. Não. Ele não precisa do diagnóstico para ele começar as intervenções. Exatamente. Já pode fazer a fono, muitas vezes, a motora, a parte motora, já é encaminhado, perfeito a sua colocação. Muitas vezes você fica esperando, porque assim, as famílias pensam, olha, está com 2 anos de idade, daí percebe, nossa, ele não está andando, não está falando ainda, está acontecendo isso, aquilo. Então, daí que eu vou buscar ajuda. Quanto tempo vai demorar? Pode ser que demore muito tempo. 2, 3... Até mais. Por isso que nós temos que estar vendo isso antes, né? Quanto mais rápido. Quanto mais cedo. Olhar clínico. É interessante você falar isso, que foi exatamente o que aconteceu com meu filho. O Thales. O Thales. Por volta dos 3 anos dele, a gente começou a ver que ele já notava que estava diferente. E a gente chamava, ele não respondia, não olhava pra gente, às vezes. A primeira coisa que a gente pensou foi problema de audição. Até porque a gente teve histórico em casa. A Sofia, ela teve problema e ela precisou fazer uma cirurgia, a timpanectomia, colocar o tubinho no ouvido. Então a gente falou, ele puxou a Sofia, tá com a mesma coisa. Daí a gente levou no Dr. Ragazzo, aqui em Limeira. Ele fez os exames, otorrino normais, e falou, olha, tem nada. Procura uma neuro. Encaminhou para a Lívia, na época, para a doutora Lívia, e começou a investigação com ela. E, independente de qualquer coisa, ela já começou. Vai para fono, vai para isso, vai para aquilo. Começou a encaminhar. E começou a fono pelo plano de saúde, e a gente começou a pagar a psicóloga por fora, que era a Michele Rueda. Michele Rueda, não lembro agora o nome da clínica dela. E ela estava fazendo pós-graduação na Unicamp. E ela conseguiu encaixar na equipe de psiquiatria da Unicamp o Thales. E lá fechou o diagnóstico. Mas desde os 3 anos, mais ou menos, dele, ele faz Quanto tempo demorou? Mais de ano. Essa investigação? Uns 2, 3 anos. E posso já fazer, eu tenho uma pergunta para você sobre o nosso projeto. Eu falo que eu precisava ter umas 2 horas de programa. Mas fazendo um link com isso, foi nessa época que a Tati, a sua esposa, começou a perceber traços do filho no pai. Foi assim? Foi. Rapidamente, conta como foi essa descoberta pela Tati. É o que a Beni falou, você começa a observar traço na criança. E nós, como pais,
A gente não tem essa educação na escola, a família muitas vezes não ensina, até por desconhecimento, por ignorância, realmente desconhecimento. Então a gente não é treinado, a gente não está preparado para observar isso nas crianças. Então, quando a gente começou a levar as questões, os médicos começaram a se responder, mas ele faz isso? Ele faz aquilo? Como que é o comportamento dele em grupo? Como que é daquele jeito? Entendi. A Unicamp, por exemplo, pré-pandemia, tinha uma sala que colocava as crianças juntas com um monte de brinquedo. Para ver a reação. Para ver. Observação Pra observação mesmo. Provavelmente houve câmeras ou vidro. Não lembro de câmera. Não tinha vidro. O pessoal ficava entrando na Andando, porta, olhava. mas normal. E eu lembro que as primeiras consultas a gente levou o Thales e o Theo. O Theo era bebezinho, a Sofia e o Theo juntos. O Theo era bebezinho. E a gente falou, não, ali é só pro Thales. Eles falaram, não, a gente quer os 3. Até pra gente poder comparar como que é um com o outro. E nisso tudo ela foi falando, Rubens, você também é assim. Rubens, você também é assim. Rubens, você também é assim. Isso. E cai exatamente no que a Benê falou agora há pouco. Mas eu era assim, meu pai era assim, meu avô, meu tio, meu vizinho. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Hoje você vê muito o pessoal falando autismo é moda. Não é. Não só o autismo, como todos os transtornos comportamentais, mentais e diversas deficiências sempre existiram na sociedade. Verdade. A questão é, se camuflava isso, escondendo o filho dentro do quarto, mandando o filho para o manicômio, enfim, N coisas. E muita coisa era normalizada. Ele é agressivo porque ele é. Porque a tia Mas ninguém porque pensava o que pai podia ser uma esquizofrenia. Sim. Ninguém pensava que era uma bipolaridade. Então, sempre existiram, mas ninguém via. O conhecimento, inclusive, entre os médicos era bem menor. Então, hoje, não é mania você ser autista, não é mania você ter um transtorno comportamental, não é mania você ter uma deficiência. É uma ciência avançando, Sim. que está dando ferramentas para a comunidade médica e para os demais poderem dar esses diagnósticos e ajudar as pessoas a conviverem melhor em sociedade. E esse é um papel, a gente coloca muito na mão do médico, mas não é do médico, é nosso. De todo mundo. De todos. De toda a sociedade, muito bem. É isso mesmo. É impressionante quando ele fala isso, porque vai de encontro com o projeto de vocês. Sim. Da onde surgiu a ideia de vocês montarem todos esses eventos que estão abrilhantando a nossa cidade para falar de um tema tão abandonado por tanto tempo? Até 2015 não se falava nisso. O que levou vocês? Foi modismo, como ele mesmo falou? Todo mundo fala, falar de autismo é moda. Foi autismo, Robinho? Bom, a questão... Responde verdade agora, hein? A questão que é de extrema importância, né? Hoje já vai fazer... Acho que vai fazer 4 anos que eu estou, né, como chefe do setor de garantias de direitos das pessoas com deficiência. Aí eu tenho a oportunidade de estar mais próximo da Benê, né? E a Benê é expert nisso, exatamente, é expert nisso. Aí o que acontece? Nessa gestão também estou enquanto presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Automaticamente a Benê também já tem longos anos aí nessa trajetória de conselho, nessa militância. Foi então que, estando nós, né, ambos, né, servidores públicos, unidos nas causas, referente às questões da pessoa com deficiência, tendo em vista esse mês de abril, né, o Abril Azul, nós pensamos o porquê não, né, nos unirmos. Então, já tem alguns anos, acho que é o segundo ou terceiro ano? Terceiro ano, nós estamos fazendo algumas ações e sempre tentando, né, avançar, né, levando o quê? Essa informação que muitas vezes o Rubens está falando, né, da dificuldade. Então, uma intervenção como essa numa praça, num dia que começou chuvoso, parecia que não dá em nada, mas nós alcançamos. Robinho falou assim: olha, o que você acha? A gente vai cancelar? A gente não cancela nada, Robinho. Bora. Sim, eu também estava empolgado. Eu também estava empolgado no sentido, vamos fazer acontecer. A não ser que, né, que caiu um dilúvio daí, mas tirando isso, vamos fazer o negócio. E logo a chuva parou, né? Mas o sol abriu maravilhosamente bem. Quantos atendimentos vocês tiveram hoje na praça? Nós tivemos aí uns 80, né, Benê? Por aí. Mais ou menos. Parando de pessoas. Isso, nós íamos abordar
abordando, né? Ai, que E legal. abordando algumas só, né? Aqueles, vamos dizer assim, os mais curiosos que ia até a é. tenda, né? Sim. Mas a maioria, né, nós íamos, ia abordando cada um. Com informação. E desse daí, levando a informação, nós temos os folderzinhos. Entregamos folders. É, eu né? já Tem ganhei. esses Gente, olha que folders coisinha aqui. linda. A partir de agora eu vou comprar um desse, pra mim, de inclusão. Olha, e ganhamos, que belezinha. Já estamos aqui todos na mesma campanha. Você colocou o seu? Ah, que Colocou lindinho. também. Eu tenho distribuído. Esse folder esse tem foi o tudo folder, né, sobre foi o autismo. distribuído aqui, aonde tem, né, vários tipos de tratamento, né, que é Onde feito, procurar, entre outras telefones informações. de Exatamente, informações. telefone de contato, enfim, e levando, né, essa informação para a sociedade, para que as pessoas, né, possam ter esse acesso. Sim. Para Mais que consiga, né, conhecimento. ter mais esse conhecimento, né? E conseguindo. Com conhecimento, nesse a gente nossa, ignora conhecimento eu o vejo que é a chave, preconceito. é tudo, né? Ignora preconceito, consegue aí antecipar muitas outras questões, né? Melhorar um outro exemplo paralelo que eu dou. O ano passado eu lancei um e-book de amputado para amputado. Por quê? Sua Nesse linguagem. período todo de 8 anos de amputação, eu tinha uma dificuldade de encontrar algumas informações, mesmo a internet do jeito que é. Né? O alcance que tem, as coisas que tem, as informações que tem. Mas na minha época, quando eu amputei, eu fui achava atrás, não tinha. Você já mastigou tudo, ainda bem que eu colocou tinha no muitos amigos, né? Já no esporte, e aí fui trocando a ideia tal, para saber como eu ia me comportar, isso, aquilo, pós-cirurgia, tem a questão de dores fantasma, a questão psicológica, enfim. Aí, diante disso, tudo que eu vivi, nesses 8 anos, eu escrevi um e-book junto com outros profissionais, que eu não sou, né, profissional da área de tudo. E também lá, eu não estou falando, tem que fazer isso. Não, cada caso é um Eu caso. fiz assim, deu certo. assim, exato. E outra, lá tem várias questões. Um exemplo, como o enfaixamento de coto, a questão da importância do acompanhamento psicológico, a questão das dores fantasma, enfim. Tem uma série de situações lá e informações que faz total diferença na vida daquela pessoa que acabou de amputar. Enfim, a ideia, então, dessa, né, de levarmos é a informação. As características também, eu não trouxe aqui, mas nós Sim. entregamos também Um papelzinho com as folheto também, características. que tinha características na infância, Pra gente né? ficar em observação, né? Infantil, Às vezes eu e tenho uma também do sobrinha, adulto. um sobrinho, e tá ali começando, a gente pode auxiliar, E a né? característica também na vida adulta. Entendi. Porque nós temos muitos. Hoje apareceram vários adultos. verdade. Ah lá. E daí depois Parceiros. nós fomos depois almoçar e eu estava com o meu crachá e passei, eu até olhei assim, eu achei que a pessoa poderia ser, né? Mas foi lá. Daí ele estava lá, daqui a pouco o moço não veio até mim, Te procurou. veio. Como a e gente veio atrai, conversar. né? Eu falei, incrível. Eu falei, nossa, eu olhei pra você. Eu Daí ia ele te chamar. Não, eu não ia mexer, né? Porque ia falar, nossa, jamais eu ia falar pra ele o que eu achei, sei lá. Mas não sei Ele por veio. quê. Veio até mim, depois veio a família, veio a mãe, veio a esposa, ele contou toda a história, Ah, trocamos aí contato. Já valeu falei o com a dia, gente, né? Falei, nossa, que coisa. Porque, só para falar para você, a importância. Eu trabalhei, né, no SEMA durante 17 anos com autismo, que foi o que me trouxe assim essa bagagem para hoje me dar segurança de falar por conta da experiência que eu Entendi. vivi. E foi assim foi uma evolução também Como ser de humano. aprendizado, não só com eles, mas como também fazendo cursos, sempre se atualizando, nos atualizando, porque isso não para. Todo dia tem estudo novo, tem algumas coisas novas, a gente tem que estar sempre acompanhando. E depois que os autistas adultos, que faz muito tempo que a gente fala com autista adulto, faz pouco tempo, isso é muito novo. E depois que a gente começou a ter esse contato com o autista adulto, as coisas parece que clarearam muito. Ele me fez essa impressão ontem. Por quê? Tudo que Até ele disse é então, aprendizado as puro. crianças, elas não conseguem passar
o que ele passa pra gente. Não verbaliza. Não verbaliza. Com essa clareza. Mesmo sendo verbal, mesmo ele sendo um autista leve, né, de nível 1, mas não consegue passar. O adulto é diferente. Como é o e-book do Eu fico assim do Robinho. apaixonada. Eu Tem gosto tudo. muito quando eu tenho contato com um autista adulto. Eu até levo na minha palestra, eu sempre levo autista adulto para estar falando. E às vezes aparece lá no meio das pessoas. Outros. Eu pergunto. Às vezes tem alguém que se manifesta. manifesta e também acaba dando, né, Robinho? Uma aula pra gente. Nossa, né? dá o depoimento que Sim. aquilo Olha, e é derruba, sabe? Sim. fantástico. E é muito importante isso. Muito E importante. aqui a gente já E- tem. Só um minutinho. Aqui a gente já tem a Luciana Redondano, que é do CREM, falando: eu preciso disso no meu CREM. O catálogo das características para dar para as mães, Sim. porque ela vai ajudar a orientação. Sim. E aproveitando que ela mandou um oi aqui para gente, eu queria assim rapidamente, gente, porque de verdade tem muitos comentários. Nós temos 7 minutos de programa, então eu preciso mandar um beijo assim no geral para todos vocês. Eu vou fazer o sorteio do livro do Robinho, sim. Vou fazer o sorteio dessa bolsa da Silene Souza. Ela é uma artesã que faz tudo com muito amor e carinho. E essa caneca personalizada que veio do Rei do Print, que é o que faz todas as minhas partes de gráfica. E ele deu pra gente sortear aqui hoje. Mas pra gente não perder tempo com o sorteio, eu gostaria de mostrar um vídeo para agradecer um pouco do seu trabalho e um pouco do trabalho desse menino. E junto com outras pessoas que patrocinam o evento, porque sozinho, que nem você falou, Sim. nós não somos nada. Nada. Né? Até um beija-flor que vai tentar apagar o incêndio de uma floresta toda, ele tenta, mas se a gente se unir, a gente fica mais forte. Mostra pra gente aquele vídeo tão especial que mandaram, a hora que souberam que era vocês. Mandaram um agradecimento. Porque o nosso trabalho, às vezes, ele é gostoso ser reconhecido. Legal. Nós não precisamos. Mas quando ele é reconhecido, simplesmente fala assim pra gente: continue. Vocês estão no caminho certo, não é, Bom Rubens? demais. Bom demais. Olá, pessoal da rádio. Olá, pessoal do Descomplicando com Elas. Olá, querido Robinho. Pedala, Robinho. Tudo bom? Eu, Luciana, venho em nome do CREI agradecer vocês desde o ano passado por nos ter presenteado com o evento feito no UD7, que foi a pedalada juntamente com a Ju da Crossbike. Foram presentes maravilhosos que fizeram a diferença na vida das nossas crianças, dentro do pedagógico da nossa escola. Um abraço a todos e vamos lá, contamos com vocês. E a todos os nossos novos parceiros, o CREI está aqui, em busca de parceiro, em busca de você. Um grande abraço a todos. Obrigada, Alexandre, obrigada, Robinho. Em nome do CREI, nossos agradecimentos, gratidão. Emocionante, né, gente? A gente não precisa desse... A gente não faz por isso. Nós temos já a nossa remuneração na clínica, os depoimentos de quem eu atendo como terapeuta, psicanalista, nesses assuntos. É muito gratificante. Mas quando a gente vê isso, ela soube, porque eu mandei o convite para todo mundo, ela falou: posso te mandar um vídeo? Porque os Brinquedos CREM é uma ONG e precisa de doação. Ela até mandou um outro post, que se você quiser colocar já, para convidar todos vocês. Eu não sei se faz parte do projeto de vocês, porque tem a Festa do Milho, tem um monte de evento na cidade, mas ela está convidando todos nós a participarmos do Família no Parque, festival gastronômico de 11 a 14. Vocês com certeza vão ter atividades lá. Ela falou: manda, porque o CREM vai ser uma das ONGs que vai estar vendendo para arrecadar valores por conta das doações. Eu até faço sempre o apelo, tem 2 entidades que eu gosto muito de poder contribuir. É o CREM e é o Projeto Castração.
que tem um projeto belíssimo com animais de rua, situação de rua, que a gente vai se ajudando e ficando forte. Por isso que ela falou, posso mandar? Eu falei, pode, porque com certeza deve ter alguma atividade. Sim. Tem, Robinho? Sim. Nesses dias vocês vão estar com atividades lá no CREM, perdão, no Parque Cidade? Né, esse evento aí, eu tô ajudando na divulgação. Vai ter um passeio ciclístico no dia 14, no domingo. Só que, infelizmente, no dia 14, eu vou estar em um outro evento em Analândia, de pedal. Então, eu não vou participar. Não vai estar presente. Eu não vou estar presente no evento. E só agradecer pelo vídeo, que foi, nossa, muito emocionante. Foi, né, no ano passado, quando nós fizemos aí esse pedal aí em prol lá ao CREM, para arrecadar brinquedos, né? Para as crianças lá, para ajudar brinquedos pedagógicos, enfim. E deu muito certo. Além disso, né? Tem também o projeto Pedala Robinho, que eu fico pedalando por horas na Praça do Barros para arrecadar brinquedos. O ano passado arrecadamos 11 mil brinquedos, atendemos, né? O Boldrini, entre outras instituições, vários bairros, enfim. Então, a ideia é essa, né? Sempre a gente poder movimentar e fazer a diferença na vida do próximo. Esse trabalho como Pedala Robinho, o projeto é um projeto voluntário, que você quis mostrar a superação e atrelou a oportunidade de trabalhar o solidário, né? Sim. O ajudar o próximo. Parabéns. Exato. Obrigado. E venham mais patrocinadores, mais apoiadores e mais parceiros. Porque quando a gente fala em patrocínio, gente, não precisa ser dinheiro. Exato. Às vezes, 2 horas do seu dia, como voluntário num projeto, elas vão ter um bazar semana que vem. Vai lá, passa 2 horinhas. Sim. Atende bem as pessoas, chega, faz uma doação do seu tempo. Agora, a gente também sabe que alguns empresários, alguns têm muitas informações, outros não têm. Que a gente tem uma lei que nos prevê a oportunidade de fazer uma doação para algumas ONGs e ser abatido isso no imposto de renda. Então, por que não ajudar, né? Sabendo da origem do trabalho, 42 anos de CREM, acho que é muito Tem palpável. credibilidade, né? Tem credibilidade. Mas agradeço de vocês de coração. Eu tenho 3 minutos. 3 minutos. E eu preciso encerrar o nosso Descomplicando. Mas é muito assunto. E vocês todos estão convidados a voltar. Você sozinha comigo. Você para contar a sua história passo a passo. Ele para contar, porque ficou me faltando a pergunta mais importante. Você consegue falar em 1 minuto? Okay. Como é ser pai? E agora temos o Theo, que também é o 2º filho que está em investigação. Isso. Para saber se tem ou não o autismo. Como é ser pai de 3 crianças, Sofia, Thales e Theo, e ainda ser um autista? É complexo. 1 minuto você consegue? Consigo. Acho que consigo, porque o autista, ele gosta de rotina, ele muitas vezes tem problema com barulho, ele é uma pessoa metódica, uma pessoa organizada, e uma criança, ela tá crescendo, ela tá desenvolvendo, ela tá conhecendo, ela tá aprendendo o mundo. Tem bagunça. Exato. Ela não é nada disso. Mesmo a criança autista, em alguma medida, não vai ser nada disso, porque ela tá conhecendo e ela tá aprendendo a lidar com isso. Então, para mim é complicado, porque muitas vezes eu queria fazer alguma coisa, eu quero ler um livro, eu quero fazer... E as crianças estão gritando. Silêncio. E isso me incomoda. E aí eu acabo, hoje menos, mas eu acabava brigando com as crianças, falando, fica quieto. Hoje eu entendo que era eu me desregulando por conta das minhas questões. E estou aprendendo a lidar melhor com isso, com minha psicóloga e tudo mais, mas... É essa dificuldade, basicamente. A partir do diagnóstico fechado do seu caso, eu também sou autista, você se sente como o Robinho, sem a perna, a prótese interna, você se sente livre hoje para entender e até fazer essas pequenas correções em casa, com os próprios filhos? Sim, eu acho que o diagnóstico, como eu disse no começo, de qualquer coisa... é importante por causa disso, porque você entende o porquê que você faz, porquê que você sente aquilo. E não só no sentido emocional, até físico, quando a gente fala de doenças físicas. Então, isso te permite criar ferramentas para lidar com esse inconveniente, com essa coisa que te incomoda. Ontem, na conversa, ele falou que ele se condicionou a olhar nos nossos olhos. Porque o autista não tem. É tudo aprendido. É tudo aprendido. Sim. E se ele já tivesse sido diagnosticado, o que seria desse menino?
É. Não é? Desse, né? Sendo diagnosticado tardiamente, você já teve toda essa evolução como homem, profissional, pai, e hoje, né, na sua terceira formação, você, não sei, o céu é o limite. Ou o limite é apenas o começo, né? Voltando ao livro. Eu gostaria... Você tem mais alguma coisa para... Um último detalhe que eu queria colocar, Já dê aproveitando como da uma PME. dica. As crianças autistas realmente têm muita dificuldade de comunicação. E a gente está, no Brasil como um todo, em um surto de dengue. Então, acho que é importante a gente só lembrar, para os pais, mães em geral, mas especificamente aqueles que têm crianças autistas, tomar mais atenção ainda com a criança, porque muitas vezes ela pode estar tendo algum sintoma, ela pode estar tendo Ele alguma não coisa comunica. e não está comunicando. E o perigo disso é Ele absurdo. não sente dor. Exato. E então, a única coisa que eu queria falar nessa minha despedida é esse Claro, recado que eu acho que é ótimo essencial recado. nesse momento. Que a gente Nada tá melhor passando. do que viver na Importante. pele a importante. situação, né? Legal. E agora, gostaria de passar para você, Robinho, um minutinho para você se despedir, agradecer e deixar o seu recado final. Se você quiser falar também da nossa corrida em maio, já fechar aí, que é bem bacana. Sim. Bom, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês. O convite, eu fiquei muito feliz de fato. E eu gostaria de deixar uma frase, está no meu livro, que ela diz assim: a experiência ajuda a crescer, ter sabedoria, não perder tempo e valorizar a vida. Ok, que bom. Gratidão para você agora, minha querida. Tô saindo um pouquinho frustrada daqui. Porque não deu tempo de falar. Nossa, a gente precisa falar, né? Mas você está Precisamos convidada. conversar, eu quero próxima vez já vou marcar conhecê-lo. outra data. Então, mas assim, é muito gratificante. Eu abraço muito essa causa, eu até me emociono com isso. Eu gosto muito de ter esse contato que cada vez enriquece, me torna uma pessoa melhor a cada vez, né, que eu tenho isso. E é importante ele trazer essa questão aí da família e as pessoas, porque o autismo, ele é genético e também hereditário, né? E é bacana ele, como pai, não se sentir culpado de forma alguma, né? Porque muitos pais, eles não aceitam, alguns vão embora, outros negam, se colocam a culpa na mãe. Não existe culpado. Você não é culpado, tua esposa não é culpado, não existe culpado. É a situação. A gente tem que aprender a lidar, né? E com o diagnóstico, realmente, eu acho que deixa a pessoa, assim, um pouquinho mais situada. Hoje eu sei porque eu sou assim, isso me dá um pouco mais de... Entendimento de tudo até o que já passou, tudo, né, Benê? de tudo, né? Então, é muito bacana. Mas eu espero a gente poder sentar aí e conversar. Com certeza. Né? Ter o teu contato para a gente conversar, assim, e eu também me coloco à disposição. Fala aí para o pessoal do CREI, né? Já quero mandar um recadinho, que a gente vai estar mandando, podemos mandar, sim. Se precisar também de uma conversa, a gente palestra, agenda, né? Ela já vai agendar, vamos estar com lá certeza. conversando, eu vou em escolas, onde chama a gente está indo, né? Para estar conversando e aumentando aí essa conscientização. Então, o material nós temos aí, vamos reservar. Eu posso até dar uma passadinha lá, né? A gente pode dar uma passadinha, ou eu, Robinho, depois a gente vê. Mas, precisando, eu estou lá na Secretaria de Saúde. O meu telefone 3404-9682. E pode estar me procurando e depois a gente pode passar lá também e falar: Benê, tá aí? Posso estar falando com ela? Se eu estiver lá no momento tranquilo, tal, ou deixa um recadinho, pede para eu ligar, né, Robinho? Sempre Sim. acontece muito isso. Que tem pessoa que quer simplesmente passar para ter uma orientaçãozinha, alguma dúvida, né? Você acolhe. Todo mundo que a gente puder, a gente está ali para Pois isso. é. Eu vou... Agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço pelos três, pela vida dos três e pela experiência que vocês me trazem. E como você... fiz uma despedida na minha cabeça, mas você mudou a rota. E como o limite é o começo, eu vou começar já falando do próximo podcast, onde ela simplesmente falou uma coisa: os pais precisam ter esse entendimento e não se sentir culpado. Como eu faço esse meu fechamento? Semana passada eu falei exatamente isso e vou fechar o programa dizendo, reforçando isso que ela disse e isso que ele disse. Por quê? Quando nasce um pai, nasce um filho,
naturalmente, sem nenhuma deficiência, sem o espectro autista, sem aparentemente nenhuma deficiência, é naquele momento que nasce um pai e uma mãe. Se você é pai ou mãe de uma criança, e eu adoro falar essa palavra, não se deve mais falar especial, tem que falar pessoas com deficiências. Eu amo, porque os pais são especiais. Se nós, pais de filhos sem deficiência, aprendemos a ser pais sem manual de instrução, vocês têm aí a imaginação, o poder de dimensionar o poder que vocês, pais especiais, têm. Tudo em vocês é muito amplamente, a sensibilidade é outra, a visão é outra. Ele fala da dengue. Olha o recado que esse pai veio para fechar o nosso programa. Porque ele sente na pele, ele tem um em investigação e um que já está diagnosticado. Ele sabe. Então, gente, pais de crianças especiais são duplamente especiais. Se é seu, tem um propósito, porque você foi preparado de alguma maneira por extraterrestre, por Deus, por santo, por seja qual for o seu credo. Você é literalmente alguém especial. E eu encerro meu programa, para variar, atrasada, mas com muito calor dentro do meu coração, por ter tentado levar um pouquinho de informações para vocês. Agradeço pela oportunidade também de estar aqui aprendendo e de vocês estarem em casa conosco o tempo todo ouvindo. Mandem pelo meu telefone se precisarem de acolhimento ou direcionamento de um dos nossos 3 parceiros aqui. Meu telefone é 19 991 23 1700, à disposição de vocês. Um beijo, uma boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.